amigos do Facebook, meus confrades, meus irmãos do Centro Espírita Leal, Lar Espírita Amor e Luz. Uma boa noite a todos. É com muita satisfação, um prazer imenso estar mais uma vez de volta a essa página para falar de Jesus. Quero agradecer de antemão o convite da minha querida amiga Maria, presidente do Leal, e a sustentação e o amparo que nós temos para a transmissão do meu amigo Ricardo, seu filho. Muito obrigado a vocês por tudo. E todos os amigos do Lar Espírita Amor e Luz, estou com saudades, espero que essa onda de pandemia passe logo, para que a gente possa nos reencontrar novamente pessoalmente, para podermos nos abraçar e nos confraternizar como verdadeiros irmãos espirituais que somos. Meus amados, o tema de hoje é Jesus, Natal e Renovação. Eu espero que cada um pegue o seu copo com água, porque estas águas certamente serão fluidificadas pela equipe espiritual que comungam conosco do mesmo ideal. Já está se dando então às 19h30, falta um minuto, e eu gostaria de, ao iniciar, fazer uma pequena prece, porque é assim que acontece todos os trabalhos espíritas, sempre com uma prece simples de coração, para que possamos nos adequar ao ambiente espiritual que sempre é preparado antes, né? Prematuramente. Então a gente precisa adequar a nossa mente à equipe espiritual, ao momento espiritual que se aproxima. Então uma prece é sempre o ideal para que a nossa mente se adeque ao ambiente preparado pela espiritualidade maior. Falar de Jesus é muito gratificante, porque quando falamos de Jesus com o coração, ele se faz presente, porque é uma promessa dele mesmo. Quando dois ou mais se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Né? Então, já temos algumas pessoas conectadas com a gente. Então, vamos iniciar. Peguem cada um copo d'água, coloquem diante do celular ou do computador durante a palestra. Esta água será fluidificada e certamente será o remédio que necessitamos por algum motivo que às vezes até desconhecemos. Né? Então eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Leal, que me deu essa oportunidade de trabalho. Tá bom? Muito obrigado a todos os trabalhadores, a Maria, ao Ricardo, ao José, todos eles. Né? Vamos então cerrar levemente os nossos olhos para entrarmos na presença de Deus, que vai estar dentro de cada um de nós. É ali no reino do coração que Deus habita dentro de cada um de nós. Uma introspecção e um sentimento sincero faz com que nos coloquemos na presença amorosa de Deus, nosso Pai, para rogarmos sua divina proteção, o amparo e a permissão para que uma pleiade de espíritos superiores se façam presente, dando-nos sustentação para o trabalho. Temos certeza absoluta da presença do Cristo Jesus, porque é em seu nome que realizamos todos os trabalhos espirituais na seara espírita. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, pelas oportunidades de trabalho que Ele tem nos dado, pela saúde, por estarmos conseguindo vencer a cada dia os obstáculos que a vida às vezes nos oferece. E isso nos faz crescer espiritualmente, com certeza. E assim, sob as bênçãos de Deus, o amparo dos benfeitores espirituais, na certeza da presença amiga do Cristo Jesus, damos por iniciada a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas,
e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta uma história antiga do escritor norte-americano Paul Line que um homem chamado Mogo morava nas proximidades dos Alpes suíços, em uma aldeia de porte mediano. Mogo era um homem bom, era um homem que tinha muita fé em Deus, era um excelente chefe de família, um excelente pai e um excepcional marido. Tinha fé em Deus e costumava fazer caridade. Porém, Mogo não acreditava no espírito do Natal. Não, Mogo não acreditava. Ele não acreditava na lenda, segundo ele, de que Deus havia se feito homem, porquanto Mogo considerava impossível o Senhor do Universo, a consciência cósmica por excelência, se fazer homem e habitar entre nós. Mogo não acreditava nessa lenda teológica. Isso era notório. Mogo não escondia de ninguém. Todos os anos, a sua esposa o convidava para a missa do galo na noite de Natal, mas ele não ia, se recusava sempre. Naquela noite memorável, mais uma vez a sua esposa preparou as crianças e o convidou para ele os acompanhar à missa do galo. Ele disse: não, eu seria hipócrita, seria hipocrisia da minha parte se eu os acompanhasse. Todos sabem da minha posição com relação ao Natal. Eu não acredito. Vão vocês, eu ficarei aqui lendo o meu jornal do dia. A esposa então se retirou com as crianças. Mogo acendeu a lareira, porquanto era uma noite muito fria. Caía neves com muita intensidade. Ele então acendeu a lareira, sentou-se na sua poltrona preferida e começou a ler o jornal do dia, tranquilamente. Em determinada hora da noite, ele começou a ouvir pancadas na vidraça, como se alguém estivesse jogando bolotas de neve na sua vidraça. Ele então se levanta, veste o seu casaco e sai, na esperança de dar um susto no intruso, que, segundo ele, jogava bolas de neve na sua vidraça. Mas quando Mogo sai, verifica que não é nenhum intruso que joga bolotas de neve em sua vidraça. Trata-se de pássaros que, fugindo da neve, do frio violento e vislumbrando a sua vidraça iluminada pela luz interior, chocam-se contra o vidro da janela, porque não percebem a existência do vidro, e caem machucados aos pés da janela. Mogo então, por ser um homem bom, pensa: não posso deixar essas criaturas de Deus mergulhadas na neve a morrerem de frio. E acende a luz da garagem e abre a porta da garagem na intenção de que os pássaros se dirijam para o interior da garagem, mas eles não se mexem, eles estão aflitos, provavelmente machucados com as suas asinhas quebradas. Mogo então vai até a cozinha, pega um pão e faz uma trilha de miolos de pão dos pássaros até o interior da garagem, na intenção clara de que eles sigam a trilha e saiam da neve e entrem dentro da garagem. Mas eles não se mexem, eles gemem de dor, eles grunhem de dor. Mogo então tenta empurrá-los carinhosamente, mas eles se debatem, eles se agitam, porquanto estão machucados. Mogo então pensa: eles estão me achando uma criatura aterradora. Tenta pegá-los para conduzi-los para o interior da garagem, mas eles grunhem e se debatem com mais intensidade. Mogo então se desespera e diz em voz alta: eu só quero ajudá-los. Ah, se eu pudesse me transformar em pássaro, pelo menos por um minuto, vocês veriam
que o que eu quero é ajudá-los. Naquele momento, segundo a lenda, um daqueles pássaros se transforma em anjo e diz para Mogo: você entende agora, Mogo? Porque Deus precisou se fazer homem. Mogo então cai genuflexo e diz para o anjo: desculpe, anjo, perdoe. Agora eu compreendo. Agora eu compreendo que os homens só acreditam naqueles que se parecem com eles e que passam ou passaram pelas mesmas coisas pelas quais eles passam. Então, aquele pássaro, aquela figura de anjo desapareceu. E conta a lenda que Mogo, a partir daquele instante, passou a acreditar que Deus se fez homem. Passou a acreditar de forma errônea que Deus se fez homem e habitou entre nós. Porque isso é a teologia que diz. No começo do século III, o escritor e teólogo cristão Tertuliano, baseado no versículo 13 do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, quando Paulo se despede dos coríntios com a seguinte frase: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Baseado nesse versículo, onde Paulo se refere a três pessoas: a graça do Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o teólogo Tertuliano escreve em um dos seus livros o dogma da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então a teologia e a igreja sempre nos ensinou que Deus Pai e Espírito Santo são a mesma pessoa e que Jesus Cristo é o próprio Deus, como se isso fosse possível. Embora o próprio Cristo falasse o tempo inteiro durante seus evangelhos, que ele era um e Deus era outro, porquanto todas as noites ele se retirava para orar sozinho nas montanhas. Orar para quem? Para ele mesmo? Não, para Deus. Quando o mancebo disse-lhe, bom mestre, o chamou de bom mestre, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é só Deus, deixando claro que ele era uma pessoa e Deus era outra pessoa. Quando ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, ele se referia ao Pai. Eu vou para meu Deus, vosso Deus, para meu Pai, vosso Pai. Dizendo-nos o tempo inteiro que ele era um e Deus era outro. Até no momento crucial do Calvário, quando ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era para ele mesmo que ele estava entregando? Não, era para Deus, ensinando-nos o tempo inteiro que ele era um e Deus era outro. Claro. Mas eu compreendo as pessoas que acreditam ser Jesus o próprio Deus. Eu, eu compreendo, porque a distância espiritual que nos separa é muito grande, ao ponto de algumas pessoas acreditarem ele ser o próprio Deus. Conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz a seguinte passagem. Reza na tradição espiritual, em uma das tradições espirituais, que a comunidade angélica, os espíritos puros por excelência, os engenheiros siderais de Deus, se reuniram no entorno da Terra 2 vezes apenas até hoje. A primeira vez foi quando a Terra se desprendia da nebulosa solar e passava por um processo de resfriamento. Naquela oportunidade, os engenheiros siderais, os espíritos puros, se reuniram no entorno da Terra para deliberarem sobre o futuro daquele planeta nascente. E Jesus, o Cristo de Deus, era um deles. E naquela oportunidade, Jesus foi designado para ser o nosso governador espiritual. Meus amados, a segunda vez, segundo Emmanuel, foi no advento do Cristo, na sua encarnação no planeta Terra. Eles se reuniram novamente para deliberarem sobre o nascimento do Cristo de Deus na Terra.
Prestem atenção. A ciência estabelece que a Terra, a sua idade é estimada em 4,5 bilhões de anos. Então, segundo a tradição espiritual de Emmanuel, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro por excelência e foi designado para ser o nosso governador espiritual. Então eu não me espanto quando muitas pessoas consideram Jesus o próprio Deus, porque a distância espiritual que nos separa é imensa, é imensa. Mas ele não é o próprio Deus, como ele mesmo asseverou em muitas oportunidades. A segunda vez que as hostes celestes se reuniram nas proximidades da terra foi para preparar a sua vinda, como os próprios profetas da antiguidade anunciavam. Anunciavam. Jesus viria. 3.500 anos antes de Cristo, Zoroastro já avisava os seus discípulos: quando verem a estrela, sigam-na. Malaquias, Isaías, Miqueias. Alguns profetas da antiguidade narraram com riqueza de detalhes o nascimento do Cristo, que precisava nascer pela linhagem de Davi, na cidade de Belém, que era a cidade de Davi. Então, riquezas de detalhes. Miqueias diz no capítulo 5, versículo 1 de Miqueias, Miqueias, o profeta, narra o seguinte: somente tu, Belém de Efrata, que é pequena entre as grandes de Judá, de ti sairá o governo, o comandante, o governante de Israel, aquele que vem de longe, da eternidade. Miqueias diz assim no capítulo 5, Belém de Eufrata, porque Eufrata era o nome antigo da cidade de Belém. Então ele fala Belém Eufrata para ficar bem claro que ele precisava nascer na cidade de Davi. Vai nascer o governante de Israel, aquele que vem de longe da eternidade e narra com riqueza de detalhes o nascimento do Salvador, o nascimento do Cristo. Então, meus amados, se toda reencarnação é programada por acaso, via de regra, concordamos com as provas e com as expiações que vamos passar. É que quando chegamos aqui esquecemos e às vezes reclamamos, não é? E até negligenciamos a nossa fé. Mas tudo está programado porquanto não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Segundo Einstein, Deus não joga dados no universo. Não existe acaso, não existe coincidência. Chico Xavier dizia que na reencarnação ninguém erra de endereço. Nascemos todos no endereço certo por causa das programações reencarnatórias que participamos via de regra delas. Imaginem a programação reencarnatória de um ser angelical como o Cristo Jesus. Por isso que os profetas antigos já anunciavam que ele viria, ao ponto de muita gente pensar que ele preparou o seu perispírito por 1.000 anos para nascer. Não, ele não preparou. Jesus não precisa de 1.000 anos para preparar o seu perispírito para reencarnar em planeta nenhum. É porque há mais de 1.000 anos que havia a promessa, há mais de 1.000 anos que os profetas diziam que ele viria. Daí a crença de precisar de 1.000 anos para preparar a sua vibração perispiritual para o planeta, mas Jesus não precisava disso. Então houve uma programação e algumas estrelas de primeira grandeza na esfera cristã precisaram vir primeiro para receber Jesus. A primeira delas foi Maria. Maria, um espírito angelical, porque a mãe de Jesus não poderia ser qualquer mulher. Maria veio primeiro como filha única de Joaquim e de Ana, da linhagem sacerdotal. Eles eram sacerdotes. Joaquim era da linhagem de Arão, sacerdote da tribo de Levi, cuidava do templo. Ana, Ana era da linhagem de Davi.
era da tribo de Judá. Eles já eram velhos em idade e não tinham filhos e oravam bastante para que Deus concedesse-lhes a graça da maternidade e da paternidade. Não é que Ana engravidou já em estádio avançada uma linda menina que deu o nome de Míriam, que significa beleza, poder, iluminação. Mas ainda em tenra idade, antes da puberdade até, Joaquim e Ana desencarnam e a família de Maria a internam no Templo de Jerusalém. Era tradição isso, para que ela ali ficasse até o final da sua existência. E Maria começou a fazer parte então do coral das Virgens de Sião, dentro do templo, onde cantavam em festividades promovidas pelo templo de vez em quando. Maria, uma jovem sensível, de rara beleza e sensibilidade mediúnica portentosa, um dia está orando em seu quarto, sozinha, quando um fenômeno mediúnico de efeitos físicos acontece. Um espírito superior se apresenta e se materializa à sua frente, que a teologia chama de Gabriel, e lhe dá a notícia que ela dará à luz um filho, que será o salvador da humanidade, e que ela deveria dar o nome de Jesus, ou Emmanuel, Deus conosco. Ela então fala para o anjo que não conhece homem, nem vai se casar, ficará ali nos confins, internada dentro do templo até o final da sua existência. Mas o anjo lhe diz que é a vontade de Deus. E submissa, ela fala aquela frase que reza nos evangelhos: Eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. Aquela visão desaparece. Maria fica confusa, não compreendeu direito o que aconteceu. Será a visão alucinógena da sua cabeça? Porquanto ela não conhece homem, ela está confinada dentro do templo, pertence às virgens de Sião. Deve ter havido algum engano na sua visão. Mas na tarde seguinte àquela visão, batem às portas do templo um jovem, um homem, da linhagem de Davi, chamado Josepe. Josepe havia ficado viúvo da sua esposa Débora, com 5 filhos para criar. E fazendo uso de uma prerrogativa que ele tinha, por ser da linhagem de Davi, ele batia nas portas do templo para solicitar uma esposa das virgens que ali habitavam. E naquela época, a escolha da esposa era feita por sorteio. E adivinhem quem foi a sorteada? Maria. E quando ela foi sorteada para ser esposa de José, Maria então compreendeu a visão que havia tido na tarde anterior. Então casou-se com José, então engravidou, naturalmente, todos já conhecem a história, houve o censo. José a levou até Belém para que ela ficasse aos cuidados de uma parente, enquanto ele se apresentava para o censo. Todos sabem da história que não havia mais hospedaria com vagas para eles. Até hoje, meus amados, há muitas casas e moradas que não têm vaga para Jesus. Infelizmente. Eles ficaram na estribaria. E era comum, era um comportamento comum naquela época. E eles ficaram na estribaria e Jesus nasceu. E Jesus nasceu em uma manjedoura. Ora, os símbolos valem pelo que eles representam. E a manjedoura representa a humildade, um lugar de alimento para os famintos. Jesus não poderia ter nascido no lugar mais ideal, enquanto governador espiritual do nosso planeta. Não é governador material. Muita gente pede riquezas e progresso só se for progresso espiritual, porque Jesus é governador espiritual da terra. Progresso material e as leis que regem o mundo material da terra são outras leis. Tranquilo. Mas Jesus é o nosso governador espiritual. Ninguém sabe a data certa, por quantos pastores estavam pastoreando. E essa época de dezembro lá é muito frio. E os pastores não levam suas ovelhas para pastorear. Mas isso não tem a menor importância. Os anjos vão até eles e anunciam que na cidade de Belém havia nascido o Salvador, para que os pastores fossem lá reverenciá-lo. Não é?
Dali saiu a minha singela poesia que consta no meu livro. Quando surge o Natal do Redentor, todos os corações se enternecem. Fica um clima de paz e de amor. Não existe espaço para o rancor e os jardins dos sentimentos se florescem. 2000 anos passaram lentamente, mas a estrela que nasceu lá em Belém, cada dia brilha mais intensamente, pois a luz do Natal é a semente que germina e nos faz um eterno bem. A estrela do Natal é de candura, pois é luz de espírito e de verdade, e os anjos aos homens de boa vontade. Essa é a frase dos anjos aos pastores daquela época. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E Jesus cresce em sabedoria, em amor, ao ponto de aos 12 anos discutir com os doutores da lei. E reza na tradição religiosa que quando José o encontra no templo aos 12 anos, porque se havia perdido dos pais, ele está discutindo com os doutores. E reza a tradição bíblica, quando José entra ainda ouve uma das perguntas que um dos doutores da lei faz, admirados da inteligência precoce daquele jovem, daquele menino com 12 anos apenas. A pergunta é: menino, me diga onde está Deus que eu lhe dou um presente. E a resposta de Jesus: não, me diga onde ele não está, que eu lhe dou dois. Meu Deus, aquele menino precoce, aquele menino Deus. Por isso que eu não acho estranho que algumas pessoas considerem Jesus o próprio Deus, embora ele não seja. Ele seja o nosso governador espiritual, o nosso irmão maior, que já passou pelas coisas pelas quais nós passamos, que evoluiu em outros mundos, porque a terra nem existia, até adquirir a condição de espírito puro, mas disse-nos que nós chegaríamos lá, que nós não nos admirássemos porque podemos fazer o que ele faz e muito mais, vírgula, se quisermos. Então Jesus nasceu em Belém, isso tem uma importância grande, claro. Jesus de Nazaré, filho de Maria e filho de José. Mas a história do Cristo Jesus não tem início em Belém, nem final no Gólgota. Não. Porquanto a vida de Jesus, o Cristo, transcende tudo isso. Até mesmo a nossa vida, que não teve início no berço, nem terá final no desencarne. Jesus é o nosso governador espiritual desde o começo do mundo e veio na missão importantíssima de nos ensinar a amar no momento certo, no momento de turbulência do nosso planeta. Jesus vem nessa missão sagrada de nos ensinar a amar. A sua doutrina moral, os seus ensinamentos moral, são os ensinamentos que libertam. É o nosso manual de primeiros socorros espirituais. É disso que a gente precisa, mas muita gente só buscou os fenômenos. Só os fenômenos de efeitos físicos, os chamados milagres que Jesus teve que fazer alguns. Sem eles, quem seguiria Jesus? Até mesmo os apóstolos só seguiram Jesus por causa dos milagres. Quando Natanael vai chamar Filipe, Filipe não quer ir, pergunta de onde ele fala de Nazaré, e Filipe fala, mas de Nazaré pode vir coisa boa. E Natanael fala, vem e verás com teus próprios olhos, e ele vai para ver os milagres que Jesus fazia. Não é? Pedro só seguiu Jesus por causa da pesca milagrosa, que não pescava nada. Jesus chegou e mandou ele jogar a rede em determinado ponto do mar, e ele jogou e pescou muitos peixes, ao ponto de quase afundar o barco. Por isso que Pedro seguiu. Todos os apóstolos seguiram Jesus por causa de milagres. Até hoje, nos centros espíritas e nas casas religiosas, muita gente busca ainda os fenômenos. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o ensinamento moral do Cristo. Mas as pessoas só buscam milagres. Reza nos evangelhos que um dos primeiros milagres que Jesus realizou foi a cura da sogra de Pedro. Dizem as más línguas que foi por isso que Pedro negou 3 vezes. Vejam. Então todos buscam milagres, milagres. Até hoje tem igrejas por aí fazendo mais milagres do que os milagres que Jesus fez.
E pior, ainda cobram por esses milagres. E gritam e pregam coisas diferentes daquilo que ele disse. Parecem falsos profetas que se vestem de lobo, de cordeiro, mas por dentro são lobos. Se vestem por fora de cordeiros, mas por dentro são lobos. Em peles de cordeiro, como o próprio Jesus anunciou que viriam. Porque não ensinam e não praticam o que ele disse. Quando quiseres orar, entrem para o vosso quarto e orem em secreto. E se porventura chorarem, lavem o rosto para ninguém perceber. Orem em secreto, que o Pai que está em secreto vai ouvir. Mas tem irmãos por aí que oram gritando, e cada um gritando em voz alta, línguas diferentes, como se Jesus fosse surdo, como se Deus fosse surdo. Não foi isso que Jesus ensinou. Então eles fazem exatamente, muitos, o que Jesus disse-nos para não fazer. Conta-se até que em determinado templo religioso, eles oravam em voz alta, cada um dizendo a sua oração, e ficava aquela confusão que ninguém entendia, aos gritos. Foi passando um bêbado em frente à igreja e perguntou para os obreiros que estavam na porta: que gritaria é essa? E um dos obreiros disse: é Jesus operando. E o bêbado disse: e esse médico não usa anestesia, não, é? Meu Deus do céu, não precisa? Não precisa. Entre em seu quarto e ore em silêncio, porque Deus ouve os seus pensamentos antes de você pensar. Mas as pessoas agem diferente. Mas as pessoas buscam milagres, quando na verdade o que interessa é o seu ensinamento moral, é a transformação que ele quer que façamos em nós mesmos. Porque o conhecimento teórico dos evangelhos não nos leva a lugar nenhum. É até pior, porque a gente sabe e não pratica. E será cobrado muito mais daquele que sabe. Isso é notório nos evangelhos. Então, só o conhecimento teórico que a gente vai repetindo há mais de 2000 anos não valem. Não vale. O próprio Jesus disse: nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor, será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E ele, na condição de espírito puro, que vê Deus face a face e transmitem para nós o seu pensamento, ele nos diz o tempo inteiro nos seus evangelhos qual é a vontade de Deus. É que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Esse é o grande ensinamento do Cristo. Esse é o grande ensinamento de Jesus, para nos libertar de nós mesmos, das algemas do egoísmo, do orgulho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os homens ainda preferem fenômenos. Comemoramos o nascimento físico de Jesus de Nazaré, onde o Cristo encarnou nele mesmo. É importante. Porquanto a agrégora da terra fica diferente, fica um clima de paz e de amor, como eu disse na poesia. Não existe espaço para o rancor e os jardins de sentimentos se florescem. Mas por que, quando passa o Natal, que entra o Ano Novo, todo mundo já se esquece dessas vibrações de amor? Por que essas vibrações de amor não permanecem? Por que não transformamos os nossos corações em manjedoura para que Jesus possa nascer todos os dias? Porque esse é o seu desejo. Ele só nasce em corações desinteressados. Ele só nasce em corações que vibram amor. Ele nasce, mesmo que não o evoquemos, ele se faz presente. Mas onde reina a iniquidade, o egoísmo, a cupidez, Jesus não se apresenta, mesmo sendo evocado. Então, se não se praticar a sua doutrina, se perderá um grande tesouro. Vejam, imaginem as minas do Transvaal, que são as minas mais famosas do planeta. Mas que importância isso tem para nós? Nenhuma. Nenhuma. Mas, se comprarmos ações das empresas que exploram os filões de ouro e prata das minas do Transvaal, as minas do Transvaal passam a ter um valor diferente para nós. É a mesma coisa. Se não comprarmos a doutrina do Cristo e construirmos dentro de nós mesmos, o seu nascimento não terá valor. Não terá valor. Não terá valor. O nascimento de Jesus só tem valor quando ele nasce dentro de nós.
A doutrina espírita nos esclarece que ele é o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. É claro que ele é muito perfeito, ele é um espírito perfeito, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, é claro, é claro. Mas Jesus representa um ideal perfeito, que devemos olhar para ele e caminhar nesta direção. É isso que devemos fazer, procurar seguir os passos do Mestre, embora seja difícil. Como ele disse para Barnabé, né? Para Salomé, a mãe de Tiago e de João. Será que eles são capazes de beber do cálice que eu bebo? De andar nas areias escaldantes do deserto que eu andei? É claro que é preciso pagar o preço. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. É fácil dizer eu sou cristão, mas não é fácil ser cristão. Porque precisamos pagar o preço, andar na contramão do mundo, transformar as nossas vidas. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, que transformemos as nossas vidas. Meus amados, naquela oportunidade da estadia terrena de Jesus aqui, as pessoas precisaram ter uma experiência espiritual com ele para seguirem. Hoje é diferente. Hoje só podemos ter uma experiência espiritual com ele se começarmos a segui-lo. Mudou. Mudou. Antes era preciso ter um encontro e uma experiência espiritual com ele, para que as pessoas começassem a segui-lo. Então Jesus nascia para aquelas pessoas naquele momento, da experiência espiritual que tiveram. Hoje, Jesus só vai nascer nos nossos corações se começarmos a seguir seus passos, praticar seus ensinamentos, para que ele então aconteça na nossa vida e tenhamos uma experiência espiritual com ele. Porque se perguntarmos para Tomé quando foi que Jesus nasceu para ele, ele vai dizer foi naquela experiência espiritual do toque. Quando eu toquei nas suas chagas e percebi que a morte não tinha poder nenhum contra o Filho de Deus. Foi naquele momento que Jesus nasceu para mim e eu tive essa experiência espiritual com ele. Madalena, quando foi? Foi lá em Betânia, quando eu lavava seus pés e ele me libertou de 7 pecados capitais, que a teologia chama de 7 demônios, não tem importância. Essa experiência fez com que Jesus nascesse em meu coração. Foi lá. E Pedro, quando foi que Jesus nasceu para você? Foi quando o galo cantou pela terceira vez, despertando a minha consciência, porque eu havia negado 3 vezes. E quando o galo cantou, despertando a minha consciência, nunca mais eu o traí. E Paulo, quando foi, Paulo, que Jesus nasceu para você? Foi na entrada de Damasco, quando eu caí do cavalo, fiquei cego para o mundo e meu olhar espiritual se exacerbou. E eu disse aquela frase que todos deveriam falar: Senhor, o que queres que eu faça? Então, eles tiveram essas experiências espirituais com Jesus para poder transformarem as suas vidas. Hoje é diferente. Precisamos transformar a nossa vida, porque hoje já conhecemos Jesus. Eles não conheciam Jesus. Nós já conhecemos há 2000 anos. Então é importante que transformemos a nossa vida, que acreditemos no seu Evangelho Salvador, para poder nascer em nossas vidas, começar a fazer parte de nossas vidas. E nova criatura nós seremos. Nova criatura nós seremos. Meus amados, uma experiência pessoal, uma experiência espiritual com Jesus não tem preço. Não dá para descrever com palavras. Somente tendo essa vivência e essa comunhão e essa experiência espiritual é que se pode sentir. Porque narrar não tem palavras que consiga. Por isso vamos tentar seguir seus passos. Vamos tentar praticar seus ensinamentos. Porque aí o seu nascimento terá sentido. O nascimento de Jesus só terá sentido de verdade quando ele nascer na manjedoura dos nossos corações. É importante que comemoremos o aniversário do Cristo, sim. Mas é mais importante as nossas atitudes com relação a isso. É muito mais importante. Meus amados, Jesus nasceu. Ergamos a fronte, todos nós que sofremos. Enxugamos o pranto, todos que choram. Tenhamos bom ânimo,
todos nós que sofremos vítimas da iniquidade do século. Arrependamo-nos, todos nós que vivemos em pecado. Jesus nasceu, soou a hora da justiça, raiou a aurora da liberdade, abriu-se o dique da divina graça. O que eu quis dizer até aqui também está numa das minhas poesias do meu livro, Conversando sobre a Vida, que profetas profetizaram que o amor haveria de nascer, que o planeta iria receber a essência do amor mais que profundo. O anjo Gabriel anunciou que Maria foi a escolhida para conceber a luz da vida, por seu ventre o amor viria ao mundo. E o Verbo se fez carne para nos mostrar a estrada que nos conduz à morada da plena felicidade. Foi um ser inesquecível, expressão de puro amor, luz de imenso esplendor, caminho, vida e verdade. E esse ser divinal só nasceu para amar e o mundo iluminar com a sua divina luz. Que o Natal seja afinal todo dia em nossa vida, que possamos dar guarida no coração a Jesus. Quando João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele dizia a verdade. Por isso muitos pensam que Jesus é Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus, e o Verbo era de Deus, porque as palavras de Jesus são sinônimos de espírito e de verdade. Jesus vê Deus face a face e transmite-nos o seu pensamento. Então é o Verbo de Deus mesmo, na figura de Jesus. Muitos chamam Jesus de o médium de Deus, porque ele transmite-nos a nós humanos os pensamentos, o desejo, o pensamento de Deus. Mas João ainda escreve: e a luz veio à terra, mas os homens ainda preferiram as trevas. Infelizmente, meus amados, até hoje é assim. Por isso precisamos sair da teoria do conhecimento do Cristo, para construirmos dentro de nós a sua doutrina. Não é fácil. Conta-se que um religioso desencarnou. Não importa a religião, mas é um religioso que desencarnou. E ele vai caminhando pela espiritualidade procurando o seu lugar. Porque todos nós temos um lugar na espiritualidade. Quando ele passa pelos umbrais dos espíritas ou o inferno da teologia, que é a mesma coisa, só muda o nome, é um lugar de muito sofrimento, onde há muitos choros e ranger de dentes. Então ele vai acompanhado por um mentor espiritual e ele vê aquele sofrimento que faz tremer as fibras mais íntimas da sua alma e ele pergunta para o benfeitor espiritual: aqui não estão os protestantes, com certeza. E o benfeitor espiritual fala: não, tem muitos protestantes aí sofrendo, sim. E fala: mas aí com certeza não tem nenhum católico. Existem muitos católicos aí. Mas budista não sofre nesses campos. Há muitos budistas aí. Espíritas. Eu tenho certeza que espíritas não sofrem nesses sítios de sofrimento. E o benfeitor fala: tem muitos espíritas sofrendo aí. Então aquele homem pergunta para o benfeitor espiritual: e quem não se encontra nesses campos? E quem não se encontra nesses sítios de sofrimento? E o benfeitor espiritual fala: os verdadeiros cristãos. Meus amados, mais uma vez eu quero deixar para vocês aquela despedida escocesa de uma Escócia medieval camponesa ainda, que as pessoas que se amavam diziam umas para as outras todas as vezes que se despediam. E eu faço minhas palavras deles, quando eles diziam mais ou menos assim: que os ventos da prosperidade sempre assoprem em suas costas, te impulsionando avante. Que o sol da liberdade e da felicidade sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida
às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Podemos beber as nossas águas um pouco, para tomarmos o restante no final da prece final, das vibrações que eu irei conduzir agora. E eu peço encarecidamente que cada um de vocês sigam-me em pensamento, para que nós saiamos pelo planeta, como bons samaritanos, a levantar o caído, a vibrar por bem-querências nesse planeta tão sofrido, acompanhados por essa pleiade de espíritos do Senhor. Porque nós não sabemos aonde realmente precisa-se de ajuda com mais pressa. Mas Deus sabe. Só cabe a cada um de nós vibrar e desejar com afinco e com muita sinceridade que a paz se restabeleça no nosso planeta e dentro de cada um dos habitantes da Terra. Só nos resta desejar profundamente que a harmonia, o perdão, a erradicação do egoísmo e do orgulho seja a realidade do nosso planeta e do nosso povo tão sofrido doravante. Que a paz se estabeleça, que os enfermos de corpo e alma sejam recuperados. Só nos resta vibrar para que essa pandemia acabe, que saiamos dela mais fortalecidos e mais espiritualizados. Só nos resta vibrar intensamente para aqueles que desencarnaram, sobretudo os que desencarnaram recentemente, que encontrem o verdadeiro caminho da luz, que se encontrem mais rapidamente possível na pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Que haja sabedoria aos nossos governantes, para que eles governem com um sentimento fraterno, levando melhores distribuições de renda para toda a humanidade. Para que não falte o pão, para que não falte o básico, para que não falte o necessário para ninguém no nosso planeta. Vibrar pelos lares, pelas famílias, células máteres da sociedade, para que as famílias, não importa a religião, pois Jesus está em todas, não importa a doutrina, porque Jesus é o nosso governador, para que todos estabeleçam a prática do Evangelho no lar, para que a espiritualidade possa purificar todos os ambientes domésticos, para que possamos ser mais felizes. Que a espiritualidade possa fluidificar estas águas para que elas se transformem no remédio de que necessitamos. E aí, imaginando nosso planeta envolto nessa luz crística de Jesus, que lembramos ainda as palavras de José Silvério Horta pelas mãos dadivosas de Chico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu, como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Graças a Deus mesmo. Bebamos as nossas águas
e acreditemos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Salvador espiritual.